Boa tarde, que o amor de Cristo esteja na vida de cada um. Gente, quem puder se inscrever no canal para nos ajudar no trabalho, que Deus os abençoe. Gente, nesse vídeo eu irei falar de vários assuntos diferentes, mas usando homens bíblicos, né? Homens que são exemplo para nós que nós não sabemos esse poder porque somos fracos ao ponto de não entendermos, de não querermos entender, né? Pela nossa desobediência, pela nossa teimosia e pela nossa, entre aspas, falta de tempo para servir a Deus. Vamos aqui primeiramente um grande exemplo de fé. Josué pediu a Deus para que Deus parasse o sol e Deus parou o sol, né? Deus moveu a lua e cientificamente já foram constatado que que isso ocorreu por 6 horas. Vamos ver o texto aqui. É, Josué 10, versículo 11 ao 14. Ora, fugindo eles e diante de Israel, a descendência de Bet-Oró, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. Foram mais os que morreram das pedras da saraiva dos que os filhos de Israel. Mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse: na presença dos israelitas, sol, detente-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, em que atendeu o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Quando lemos esse texto, né, o 10 é muito lindo, toda a Bíblia é muito linda. Nós vemos o quão pequenos somos em fé, em quão pequenos somos ao colocarmos a nossa, como se diz, a nossa falta de fé e colocar a culpa em Deus. Josué, ele assumiu o lugar de levar o povo à terra prometida de um dos homens mais fantásticos que a Bíblia fala, que abriu o Mar Vermelho. Olha a imensidão da fé de Moisés, que fez sair água da rocha por orientação de Deus, que conversava com Deus. Ele não viu a Deus, que conversava com Deus, que dominou povos, que manteve um povo desobediente, pagão, ignorante na linha. Para alguém chegar a esse nível, Josué era um nível de fé tão grande, mas tão grande, que ele não, ele não vacilava.
Para você ter noção, ele parou o sol. Deus parou o sol ao ouvir ele. Deus parou a lua. Deus parou o dia inteiro. Olha que coisa maravilhosa. A fé de um homem. O que a fé de um homem pode mover? Nós aqui achando que pegar essa santa palavra, distorcer ela, faz de nós santos, faz de nós melhores, né? Mas não faz, porque ela é vívida e a fé é vívida. Ou você tem fé ou você não tem fé. Você não pode brincar, porque a fé é maravilhosa. A fé é o ponto que te liga a Deus. A fé é o caminho que te leva ao céu. A fé não é para brincarmos com ela. A fé não é para acharmos que 2 horas do nosso dia é o suficiente para termos fé. Não é não. Josué passou pelo processo, assim como Moisés, assim como Abraão. Precisa de fé maior do que Abraão? Humano, Abraão cometeu muitos erros, mas Abraão tinha uma fé. O único filho que Deus o permitiu ter, Deus pediu esse filho em sacrifício, ele foi lá e levou o filho para o sacrifício. Mas Deus viu a obediência e a fé dele. Então, quando analisamos a fé, devemos procurar orar mais, estar mais em conexão com o Pai, sermos gratos ao acordar. Quando pudermos, porque a caridade, ela não é coisa que você faz, ela é algo que chega até você. Quando uma pessoa te pede para ajuda, você faça de bom coração e esqueça aquilo. Isso é fé. Você tem fé que quando você pratica a boa obra, Deus olha por você. Não é uma troca, mas pode ser que Deus te proteja de um perigo, de um acidente. Quando você vai ao monte de madrugada para você orar, você vai perde o medo. Isso é uma fé imensa. Você corre os perigos humanos pela fé de Cristo em Jesus, de Cristo Jesus. Então a fé, esse aqui, é a fé de imensidão, a fé de grandeza, de bênçãos, de domínio, de guerra. Essa é a fé que molda um povo. Aí agora, deixa eu só trocar aqui, abrir, repassar a Bíblia na outra marcação. Vamos para Jó. Eu só peguei um trechinho também de Jó para que para que não percamos. Essa aqui, gente, é a fé imensa e de resistência. Jó,
perdeu tudo. Saúde, Satanás tocou na sua família, a levou, mas Jó permaneceu. Jó perdeu sua riqueza. Jó foi perdendo tudo. Jó chegou a ficar com o rosto no pó da terra. Mas ali, ó, eu não largo meu Deus. Eu não largo de jeito nenhum. Jó teve pecados? Teve. Só que a fé dele era imensa, incomensurável e resistente. Hoje, se a gente perde um dedo, a gente já quase morre. Então vamos aqui, sim, só para dar uma clareada. Alguns versículos de Jó 9. Então Jó respondeu: na verdade, sei que assim é. Mas como justificaria o homem para com Deus? Se quiser argumentar com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sinta. É o que transforma no seu furor. Ele remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Ele fala ao sol e ele não sai. Ele sela a luz das estrelas. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele fez a Ursa, Orion, os 7 estrelas e as constelações do sul. Depois de todo esse sofrimento, essa resistência, você entendeu como é que Jó falou de Deus? Engrandecendo a Deus? Aí nós, na primeira provinha, né? Nós não temos essa resistência de fé que deveríamos lutar para termos, que deveríamos aguentar, suportar, né? Mas nós preferimos ser entregarmos aos nossos desejos, às nossas vontades, entregarmos aos desejos da carne. Só que Jó não. Jó se prostrou. Jó manteve firme. Deus o recompensou com a nova família, com novos filhos e com novas riquezas. Pois Satanás nunca irá tocar na vida daqueles que temem a Deus, que têm resistência na fé. Aqueles que buscam de coração. Muitos acham que falar Jesus, Jesus é ter fé, mas não oram, não buscam, não temem. Então, gente, quando olhamos esses homens verdadeiramente de Deus, entendemos o porquê que nós sofremos o triplo e achamos que estamos bem. Estamos bem por fora, mas por dentro. Só que Deus tem o poder de transformar e modificar tudo isso nas nossas vidas. Tá, fé com resistência. Agora a fé e a interpretação. Vamos aqui. 1 Daniel, versículo 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia,
Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, Deus de Daniel, graça e misericórdia diante dos chefes do eunuco. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes que os dos jovens que são vossos iguais. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Zacarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo que nos dei legumes a comer e água a beber. Então, se seja diante de ti o vosso parecer, dos jovens que comem a porção de manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram os com semblante melhores. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção de manjar do rei. Daniel vem para um terceiro tipo de fé, a fé de interpretação. Eu estou pegando só pequenos trechos de cada um deles, pequenas porções, só para colocar sentido na minha fala. Daniel foi intérprete de sonhos, de visões. Daniel orou pelo povo 21 dias seguidos em jejum. Uma fé interpretada, uma fé polida. Uma fé daqueles que Deus deu a sabedoria e o entendimento. Como deu a sabedoria a Salomão, que Salomão foi o homem mais sábio da terra e mais rico. Quando você vê Daniel, ele estava ali 21 dias orando pelo um povo que amava a idolatria, pelo um povo que amava deuses pagãos, ou pagões, né? Num termo que não tinha em sua esteia, na sua base, nada de fé em Deus real, Deus poderoso. Ele e os seus amigos lançados à fornalha de fogo, nada ocorreu. Fé de interpretação, pois ele não deixava nada. Olha que maravilha, o abalar. Ele não se contaminou com manjares, não se contaminou com nada. E falou, Daniel fala de Jesus. Eu recomendo a leitura do livro de Daniel, do livro de Jó. Aí quando você vê uma maravilha dessa, seu coração enche de esperança. Um intérprete real daquilo que Deus orienta. Um visionário que interpretava as visões dele como a dos outros, porque Deus deu. Essa é a fé da interpretação. Ele tinha muita fé em Deus e obediência. Deus deu a ele o dom da interpretação. Como Jó era resistente na fé, como Josué era fé incomensurável de grandeza. Jó era resistência. Daniel, interpretação. Salomão, sabedoria.
José, sabedoria e resistência. Abraão, obediência. Davi, força, mesmo no pecado, teve a humildade de se prostrar e pedir perdão. Cada homem bíblico teve a sua porção, a sua, como se diz, a sua contribuição para nós hoje. Às vezes não estamos usando isso corretamente. Eu não, ou você não está, porque queremos demais interpretar aquilo que já foi interpretado. O que devemos entender, queremos formar ideias sobre aquilo, né? Vamos aqui agora mais a coisa mais complicada, assim, entre aspas, de se dizer. A desobediência com custo de vida. Até marquei aqui na Bíblia. Aqui, ó. Havendo tirado fora, disse um deles, Gênesis 19, 17. Um deles, não olheis para trás, nem detenhas em toda essa planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Desobediência. Você não olha para trás, você olha para frente. Os erros seus do passado, corrige eles na fé e no coração. Não se acha acima de Deus, não se acha acima de Jesus. Corrija os seus erros, para que não virem uma estátua de sal. Tem muitos que estão andando, respirando e conversando, mas seu íntimo já está destruído pela desobediência. Deus não usa para falar contigo qualquer pessoa. Irei te dar um exemplo. 12 dias antes do Natal de 2024, eu andei na prova. Nada dando certo, fiz muita coisa errada, erros, desobediência. Eu passei 12 dias com 1 quilo de macarrão. Era o que eu tinha dentro de casa. Não tinha sal, não tinha alho, não tinha nada. Somente macarrão e eu creio que um pouco de farinha. 12 dias e 12 dias eu olhei, ó. Coração duro, coração pesado. Aí assim me deu uma vontade. Eu na desobediência, né? E eu me deu uma vontade de ir na casa da minha avó. Eu fui subiando, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Fraco, amarelo, mas eu fui lá. No meio do caminho, um bêbado, muito bêbado, olhou dentro dos meus olhos e falou: a sua bênção está a caminho. Aí eu dei mais uns passos para frente, que Deus te abençoe, meu filho. Que eu olhei para frente, que eu voltei, o bêbado tinha sumido. Desapareceu o senhor bêbado. Eu coloquei aqui no coração, Deus vai me entregar minha bênção. Fui na minha avó. Minto, gente, isso foi dia 23 de dezembro. Fui na minha avó, tranquilo e calmo.
tomei um cafezinho com a minha velhinha lá, com a minha tia, batemos uns papos, e tal e coisa, coisa e tal e coisa. Nesse movimento, no dia 24, eu acordei, uma pessoa ligada a mim foi abençoada com valor, com dinheiro. E eu acordei, não tinha café para fazer, continuando na desobediência, mas com aquilo no meu coração, a minha bênção vai chegar. O bêbado falou, eu tenho fé que vai chegar. A minha desobediência não estava na ingratidão, porque eu sou grato a tudo que Deus me dá. A minha desobediência estava de me achar tão incapaz por ser uma pessoa com hérnias de disco na coluna, com obstrução no coração, com depressão. Eu era desobediente àquilo. Na minha visão. Aí, papai do céu abençoou essa pessoa e essa pessoa me abençoou. Olha que maravilha. Eu passei o Natal comendo bem naquele ano. Você vê, Deus usou um bêbado para me abençoar, mesmo eu estando na desobediência. O que era a minha desobediência? Não ser grato por tudo que ele tinha me feito até aquele momento. Não por como se diz, não agradecer, eu agradecia. Só que no meu coração eu desobedecia, porque ficava dúvidas. Jesus falou que o coração do homem é enganoso, e o meu estava me enganando. Na minha mente eu pedia perdão e eu era grato mesmo no sofrimento, mas meu coração doía. Eu me sentia incapaz de ser algo maior. Só que aguentava em silêncio total. Hoje eu tenho liberdade para falar, porque graças a Deus, aos poucos, Deus está me libertando, Deus está aliviando meu coração e me empurrando para frente. Mas eu tinha dificuldade até de falar. Então, quando a desobediência faz parte do ciclo, tem que mexer a coluna. A cadeira é confortável, mas com o tempo ela cobra. Com o tempo foi passando, as coisas começaram a mudar. Porque após 9 tentativas de suicídio, eu comecei a entender que eu era um escolhido. Que Deus não tinha feito em mim o que era o meu propósito de vir à Terra. Eu ainda não sei o que Deus quer de mim, mas Ele quer uma coisa grande. Então, quando Deus quer algo grande, Ele irá te moldar aos poucos, como está me moldando. Eu não sei se é esse canal, mas ele está me dando condições para melhorar cada vez mais. Cada vez mais eu tenho uma coisinha melhor a acrescentar. Então, vamos entender que a gratidão ela tem que estar aqui, ó, porque a bênção virá. Não é eu falando que Deus vai te abençoar. É você entender que você será abençoado na sua mente e não deixar o seu coração te enganar e te colocar em cobranças. Temos que ter a fé de Josué para parar o mundo, de Samuel para mover montanhas. Porque a vida é quente, igual eu tô aqui, ó, o calor, tô derretendo. A vida é quente. A gente tem que aprender a mover com a fé tudo. A gente temos que ter a fé de resistência de Jó e manter firme no temor.
Igual eu tô falando, eu tenho hérnias de disco na coluna que dói 24 horas por dia. Eu sinto, às vezes, umas dorzinhas no peito por causa de uma obstrução. Às vezes eu tenho crise de ansiedade por causa da depressão. Mas eu tô aqui, ó, todo dia lendo, todo dia buscando, todo dia. A minha falha maior é em oração, que eu oro pouco, que é um erro. Um pecador é a coisa mais errônea. Vamos deixar a fé de interpretação para aqueles que interpretaram a Bíblia, que ela já veio pronta. Vamos ser os que buscam naquela interpretação, entendimento, que levam uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma palavra de resistência, de retidão, de amor, não de desobediência. Não vamos transformar pessoas em estátuas de sal. Vamos transformar em cristãos, mostrar para eles que o caminho de Deus é tudo. A nossa prosperidade ou glória não está no luxo da carne, mas naquilo que Deus nos proporciona. Que nós não temos a fé da inveja. Deus, eu quero um carro porque o irmão tem. Não. Vamos ter a prosperidade de humildade, de ser grato ao que Deus nos dá. Grato aqui, ó. Porque aqui pode te enganar. Então, quando conseguimos pontuar cada fase, as fases que a Bíblia nos entrega, né? Aos homens que Deus nos deixou de exemplo, não somente Jesus, que foi o maior em tudo, em todos os tipos que podemos encontrar fé, que encontrar resistência, Jesus foi milhão de vezes em todas. Tivemos Paulo, que foi açoitado, que era Saulo, um perseguidor de cristãos. Só que Deus tinha na vida dele um propósito. Deus tinha na vida dele algo maior, algo grande, que tanto que ele foi rebatizado por Paulo, de Saulo para Paulo. Ele pregou na cadeia porque foi preso. Ele pregou em todos os lugares, ele foi açoitado, humilhado. Teve muito, teve pouco, teve briga, teve de tudo, mas ele ali, ó, se manteve na fé. A fé está aqui, porque no coração pode haver enganos, mas aqui na sua mente não, pois o diabo, ele não consegue ler a sua mente. Muitas pessoas de Deus, bem-aventurados, está conversando com nós na boca e no coração, mas a mente dele está conversando com Deus. Ele está agradecendo de ter almoçado. Ele está agradecendo de ter acordado num sorriso maravilhoso. E, e nós temos exemplos demais nessa belezura aqui, ó. Que tem muitas belezuras, de várias traduções, mas eu gosto muito dessa Thompson. Eu até pus aqui a marcação, essa Bíblia aqui, eu gosto muito dela. Então, eu irei encerrando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um, ilumine os passos de cada um e que esteja cada vez mais com cada um. Que Cristo os abençoe, que dê força para lutar, que não deixem
vocês caírem na desobediência, que Deus dê resistência à fé, que aumente a fé de cada um e que aprendam a prosperidade da gratidão, daquilo que Deus nos enviou, né? Então, com o amor de Cristo esteja na vida de cada um.